Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 54 de estudo básico do Espiritismo. Para quem está iniciando no Espiritismo ou não leu o Livro dos Espíritos completo. O nosso objetivo principal nesse estudo básico, nesse estudo inicial de Espiritismo, é ler o Livro dos Espíritos, do início até o final. Esse foi o primeiro livro que Kardec compilou e é um livro de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade. Bom, então esse primeiro livro, a gente vai ler ele no final, mas antes de ler o Livro dos Espíritos, a gente lê sempre uma página de abertura. E estamos lendo agora o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse que aparece aqui do lado, muito bom para você ter em casa também. Um livro de Emmanuel, né, do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, bora lá. Hoje a gente vai, então, ler Caminho, Verdade e Vida, uma página chamada Segue-me Tu. E depois nós vamos para o Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da segunda parte. Vamos falar sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bora lá. Bom, caminho, verdade e vida. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo, que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Muito bom. Belíssimo texto de Emmanuel, como sempre, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, porque são dois livros, nós lemos no início aqui da nossa sequência de vídeos, nós viemos lendo o livro Sinal Verde. Também é psicografado pelo Chico, né, mas um livro de André Luiz. Então a gente lê agora um texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico também,
é perfeitamente perceptível aqui a diferença de texto, diferença de profundidade, de palavras utilizadas que modificam. É claro que a gente está lendo aqui dois autores diferentes, com objetivos diferentes, mas é muito claro e muito belo a gente perceber essa diferença, né? A gente pega um livro de André Luiz, é André Luiz. A gente pega um livro de Emmanuel, é Emmanuel. Bom, os textos de Emmanuel são sempre mais complexos, né, do que o do André Luiz. O André Luiz é mais fácil o entendimento. Esse texto aqui, tirando agora o aprendizado para a gente colocar no nosso dia a dia, o que a gente sempre faz aqui nessa primeira parte, é ler uma página de texto, tirar os aprendizados para a gente aplicar no nosso dia a dia. Não adianta ler o texto e pronto, esqueceu. Ah, li, pronto, já terminou. Não, não. O objetivo principal é fazer a reforma íntima. E fazer a reforma íntima significa ler, compreender e colocar em prática. Né? Então são os 3 passozinhos aí fundamentais aí para a gente gradativamente ir melhorando como ser, como indivíduo, como espírito e nos elevando, melhorando nossa vibração, melhorando a nosso redor, melhorando a nossa vida como um todo. À medida que a gente vai melhorando a nossa vibração, a nossa vida toda muda ao nosso redor. Bom, vamos tirar então agora, vamos pensar aqui os pontos importantes aqui. Basicamente, o que fala Emmanuel? Emmanuel fala aqui olha, não fica olhando para o lado, não fica olhando para ver o que está acontecendo com um, o que está acontecendo com o outro. Segue Jesus. É isso que o texto fala basicamente aqui, é isso. Não é? Segue Jesus. Faça a tua parte. Isso é o mais importante. Ah, mas aí eu estou esquecendo os outros. A gente não tem que andar junto. Tem. A gente vai se ajudar na medida em que for possível. Mas você não pode se ancorar nos outros. Se um outro irmãozinho não quer vir em frente, não está na mesma jornada, não está na mesma senda, sentou, deitou, você não tem que ficar puxando, arrastando. Você pode até chamar, mas não adianta ficar puxando quem não quer se levantar. Então, dar tempo ao tempo, como fala aqui também, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu caminho, como ele fala aqui também no texto. Olha, pode ser que o irmão parece desviado aos teus olhos, parece que ele está fazendo um caminho outro diferente do teu, mas é o caminho que ele precisa fazer. Por vezes na vida, a gente tem que passar por um determinado caminho para enfrentar uma determinada barreira, fazer aquele aprendizado que nós não tínhamos feito no passado. Às vezes, o irmãozinho já passou por isso numa vida anterior. Lembrando que nós vivemos uma vida, depois outra, e várias encarnações se vão. Então, às vezes, um que já fez um aprendizado não precisa passar por aquela etapa e vai por um outro caminho. Há um caminho difícil também, mas com outros aprendizados diferentes. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua missão, cada um tem os seus objetivos que foram combinados lá no alto, antes de encarnar, como nós já lemos aqui no Livro dos Espíritos. Então, não se apeguem, como disse Jesus várias vezes também no seu Evangelho, não se apeguem exageradamente. Basicamente isso que esse texto aqui fala. Compaixão, compaixão, fraternidade, ajudar na medida do possível, na medida que o companheiro quer ajuda também, mas não se apegar demais. Segue teu caminho, porque todos estamos caminhando. E cada um no seu caminho, cada um na sua curvinha das estradas, mas todos subindo, todos em direção à pureza, todos em direção à perfeição. Pode ser que uns demorem um pouquinho mais, pode ser que uns vão mais rápido, outros demorem um pouquinho mais. Pode ser que um, de repente, pare no meio do caminho, estacione um pouquinho, o outro ultrapasse. Acontece também. Acontece também. Ou os dois
se encontram de repente, um subiu e encontrou o outro, aí vão subir junto a partir de um determinado momento. Então, quer dizer, cada um tem o seu tempo. A frase mais certa que tem é: Deus não tem pressa. Deus está lá esperando. E vai continuar esperando por nós. Ele tem todo o prazer e satisfação de nos ver subir, de nos ver elevar gradualmente. E não tem pressa. Todos vamos chegar lá. Vai levar mais 1000 encarnações que sejam, não sabemos quantas, mas gradualmente vamos chegar lá. Então, parar de se preocupar tanto pelo que o outro está fazendo, se achar dono da vida do outro, porque tem muito isso também. Pais, mães, tutores, que querem e que se acham donos ou responsáveis pela vida do outro. Não. Negativo. Tá? Cada um tem o seu caminho, cada um faz as suas escolhas, até para que possa fazer os seus aprendizados. Bom, é o entendimento de hoje aqui, dessa página. Segue-me tu. Mas esse foi o meu entendimento, somente o meu entendimento. Coloque o seu entendimento nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se. E vamos aprendendo juntos. Muito bem, pessoal. Página Segue-me tu, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, hoje, a gente vai começar, então, nós estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, como é que os espíritos vêm aqui para interferir, né, de alguma maneira, ou para ajudar, ou até para atrapalhar, né? Então, nós já falamos anteriormente sobre outros assuntos, e hoje nós vamos focar e vamos falar em convulsionários, né? O que é convulsionários, né? É provavelmente aquelas convulsões, né? Então, vamos ler. A primeira pergunta de Kardec, então, nós vamos falar de convulsionários e logo em seguida nós vamos entrar no segundo tema, que acho que vai dar tempo de falar hoje também, que é afeição, que os espíritos votam a certas pessoas. Ou seja, por que alguns espíritos têm uma afeição por algumas pessoas, né? Se achegam a algumas pessoas. Questão 481. Bora lá. É a primeira questão de hoje. Dentro de convulsionários, questão 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta: sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde, explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Bom, aí vai uma explicação. Esse livro do Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1857, um pouquinho antes, talvez, né? Compilado, editado e publicado. E essa palavrinha convulsionários, nessa época, antigamente, né, era muito utilizado para algumas religiões e algumas pessoas, né? Inclusive alguns charlatões e outros não, outras religiões mesmo, mas que tinham ou se diziam ter poderes extremos de suportar a dor, né? Então andavam sobre brasas, chicoteavam as costas e não sentiam dor, né? E uma espécie de magnetismo, alguma coisa desse tipo que faziam e que conseguiam então ter suportar aquela dor extrema. Então é isso, essa palavrinha convulsionários vem daí, tá? Bom, o magnetismo também, aproveitando, antes de ler a resposta dos espíritos aqui, né? O magnetismo também, ele foi muito estudado por um médico cientista do século XVIII, 1700 e alguma coisa, que foi o Mesmer. Se quiserem pesquisar, foi um grande estudioso. Não compreendido, porque também em 1700, né, 1700 e pouco, ele estava fora da sua época, com certeza, né? Uma época em que a medicina
para curar fazia sangria, ou seja, fazia cortes na pessoa, deixava sangrar para curar resfriado, para curar pneumonia, ou seja, tirava as forças da pessoa. Era a forma como eles imaginavam. Então, uma medicina muito atrasada, que não tinha capacidade nenhuma. E o magnetismo de Mesmer era muito útil e muito reconhecido pelo espiritismo. Inclusive, Kardec chega a comentar que são duas ciências co-irmãs, né? Que tem muito a ver, que o espiritismo, toda hora os espíritos falam de magnetismo, ou seja, Mesmer estava certo, Mesmer estava no caminho certo, mas foi desacreditado na época, foi perseguido pela medicina, ciência da época, né? Extremamente perseguido, e aí parou-se de falar do magnetismo animal, que foi o que o Mesmer trouxe à tona na época. Mas vale a pena o estudo, se quiserem aprofundar, recomendo. O espiritismo tem muita relação, a gente vai ouvir aqui magnetismo várias vezes ao longo do Livro dos Espíritos. E a resposta, então, é essa daí, né? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária desses fenômenos, ou seja, o controle da dor, aquele controle todo, seria uma forma de magnetismo. Ponto. O charlatanismo, porém, os tem a miúde, ou seja, o charlatanismo está sempre em todos os lugares. Né? Em qualquer lugar você tem um charlatãozinho querendo ganhar dinheiro, querendo faturar, e aí sempre que tem dinheiro no meio, afaste-se. Né? Uma premissa do espiritismo é: não se pede dinheiro de forma alguma, nenhum tipo de caridade, nenhum tipo de mediunidade deve ser utilizada cobrando. Né? Nenhum serviço mediúnico, que é um dom de Deus, né, deve ser cobrado. Muito bem, então questão A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno? Ou seja, que tipo de espíritos faz isso? Né? São espíritos elevados? São espíritos de baixo nível, né? Que vão ficar se magnetizando para flagelar o próprio corpo? Né? E aí, os espíritos respondem: olha, são espíritos de pouca elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Os espíritos perguntam para Kardec, né? Você acha que espíritos superiores vão ficar se deleitando? Ou para que fazendo isso? Né? Para quê? Para chamar a atenção? Não, espíritos superiores chamam a atenção de outras formas, mas não se chicoteando, não pisando em brasas para mostrar que é capaz, que tem autocontrole. Não, de forma alguma. Né? Ok, questão 482, ainda dentro de convulsionários. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Resposta: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Então, o magnetismo, né, se você está muito sintonizado com quem está fazendo o magnetismo, né, você consegue participar de forma ativa ali, né, como um hipnotismo, né, que se você não tiver sintonizado e botar um bloqueio, você não entra naquele processo ali de hipnose ou de magnetismo, não. Mas se você sincronizar, estiver no mesmo nível de vibração, síncrona, acreditando, querendo ver aquilo funcionar, e aí você colabora e você entra na mesma vibração, podendo muitas vezes também entrar no mesmo estado ali de crises nervosas e tudo.
Entre as singularidades, faculdades que se notam nos convulsionários, explicação, né? Entre as singularidades, faculdades que se notam nos convulsionários, alguns facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física e leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Então, ele está falando aqui de trabalhos de magnetização de grupo, né? Como a gente viu aí alguns casos já com algumas seitas aí, né? Em que eram magnetizadas todo o grupo e levados até a extremos, né? Então tem-se só que tomar cuidado com esse tipo de seres que, como os espíritos comentaram, não são seres elevados, né? Seres que fazem esse tipo de envolvimento aí. Questão agora 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Ele está falando aqui o camarada lá que espeta uma agulha na mão, não sente dor nenhuma, e que pisa sobre a brasa e não sente dor nenhuma, né? E aí ele vai explicar, olha, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que, nestes, a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve. Então, essa foi a resposta dos espíritos. Aí tem um complemento. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, muitos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e de ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão, meramente secundária, é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque o fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Muito bem. Então essa foi a resposta aí bem completa dos espíritos, né? E justamente a mensagem é, olha, se o espírito está ativo e tem autoridade, né, ele não é subjugado, ele não entra no esquema, ele não entra
na convulsão, né? Mas não tem crises nem nada, e é isso. Bom, agora entramos em um outro tema, na questão 484, mudou. Agora é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Olha só, já aprendemos nas aulas passadas que nós temos por aí espíritos, né? De diversas formas, de diversos tipos. E temos também o nosso guardião, nosso espírito guardião, nosso espírito mentor, também falamos assim, ou, como os espíritos chamam, né, aqui no Livro dos Espíritos, um espírito guia, também temos, né? Já aprendemos que uma boa vibração traz espíritos bons, permite a aproximação de espíritos bons, com bons conselhos, com boas orientações. E o contrário também é válido. Uma má vibração, uma pessoa que fica o tempo inteiro falando coisa ruim, maledicência, pensamentos ruins o tempo inteiro causa uma vibração ruim, né? E essa vibração ruim, pesada, né? O que ela atrai? Não vai atrair espírito bom. Ela vai atrair espíritos que querem prejudicar, que querem debochar, que querem fazer ela passar por dificuldade, etc. Né? Infelizmente, irmãozinhos que estão aí muito lá embaixo e não querem subir também, né? Que querem ficar por aí e ficar debochando, ficar brincando e adoram fazer os outros também caírem nas mesmas armadilhas que eles e ficarem chorando. E aí eles gostam, porque a vibração aí fica assemelhada. Bom, então vamos ver agora a resposta dos espíritos. Eu falei um pouquinho só para introduzir, agora vamos na pergunta 484 em si. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Interrogação. É uma dúvida de Kardec. Existe isso? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, com consequência da conformidade dos sentimentos. Então, é basicamente o que eu comentei, né? Os espíritos responderam aqui mais ou menos na mesma linha. Mas é fácil da gente entender. Você acha que o espírito que gosta de barzinho, um espírito que gosta de barzinho, gosta de estar lá, né, sentindo o cheirinho das bebidas alcoólicas e tal, gosta de estar na bagunça, é um espírito que gosta daquilo, né? Ele vai se juntar com um espírito que gosta de estudar, que gosta de espiritualidade, que está toda hora fazendo oração, né? Esse cara, para ele, é um chato. Ai, esse cara é um chato. Eu vou lá com um outro lá, ó, que o outro vai para o barzinho hoje à noite, que eu sei. E aí ele vai com um cara que vai. O barzinho foi um exemplo, tá, pessoal? Tem diversos outros locais ruins, né, que a gente deve evitar aproximar. E a gente sabe que a espiritualidade que está lá não é uma espiritualidade elevada, né? Então a gente deve evitar, deve, dentro do possível, às vezes a gente tem que passar e tudo, né? Mas a gente precisa começar a falar não para certas coisas, né? E quem está na retidão de fato, quem está em oração, no caminho de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus, tem que dizer não para esses passeios que os amigos às vezes chamam a gente para ir junto, né? E a gente tem o direito de não se ancorar, como a gente leu no início lá, e saber dizer não para esse tipo de coisa. Por N motivos, né? Porque a sua carga também energética cai, a sua vibração cai, e tudo isso, né, que a gente falou agora aqui. Questão 485 é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Resposta. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode apegar-se uma reminiscência das paixões humanas. Paixões humanas que a gente falou agora há pouquinho, né? Aquelas paixõezinhas de ir em determinado local ou ir em outro local,
ou fazer algumas coisas que aquele espírito gosta. Então aquele espírito aí vai junto com aquele camarada que está sempre na mesma vibração e no mesmo pensamento que ele. Questão 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pelas nossas prosperidades? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Pergunta de Kardec. Uma boa pergunta, né? Uma pergunta interessante. Resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que há de curar. Né? Então, ou seja, aquele doente que não quer tomar o remedinho porque o remédio é amargo. Então, ele não quer tomar, ele vai piorar. Então, causa aflição nos espíritos elevados, com certeza. Né? Mas os espíritos elevados é sempre trabalhando para o bem, para ajudar o tempo inteiro. Então, é lógico que eles ajudam, né? E se preocupam. Se preocupam. Mas é importante que cada um de nós, isso, conforme dito aqui, saiba passar pelos problemas. Saiba enfrentar e encarar as dificuldades, que são normais, ocorrem sempre ao longo da nossa vida. E sempre vão continuar ocorrendo, cada vez menos, à medida que você mostrar que sabe passar. E o sabe passar é cabeça erguida, olhando para frente. Cabeça erguida significa fé, certeza de que Deus está me acompanhando, certeza de que vai correr tudo bem e vai resolver tudo rapidamente. Então, seguimos sempre com uma visão de qual é o aprendizado disso que eu estou passando. Esse é o primeiro pensamento que se faz. Eu estou passando por isso, mas qual é o aprendizado que eu tiro disso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou eu tenho que aprender alguma coisa nesse ponto que eu estou da minha vida agora? Por vezes, reparamos que um mesmo problema volta diversas vezes para o indivíduo, como se estivesse numa espiral. Como diz Khalil Gibran, um poeta famoso, né? E ele associava sempre isso a uma espiral. Olha, nossa vida é uma espiral, que o problema sempre volta naquele mesmo ponto, volta aquele mesmo problema, o indivíduo. Né? É verdade. Volta até que o indivíduo mostre que sabe passar. Tem casos que a gente desvia. Ah, desviei. Ah, não é um problema. E eu posso desviar, eu vou desviar. Desvia do problema. E evita, né? Seja o que for, tá? Seja o que for, ele evita enfrentar aquele quebra-cabeças, é como um joguinho de quebra-cabeças ali que você tem que olhar, entender, montar, sem se lastimar. E isso é a cabeça erguida que eu falo também sempre. Sem lamentação, sem chororó, sem sofrência. Não. Cabeça erguida, fé em Deus, oração frequente e a certeza de que vai passar. E você passa pelo problema, daqui a pouco não tem mais nada. Bom, é isso. Então essa resposta de agora é bem nessa linha daí, né? Vamos para 487. Dentre os nossos males, de que a natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa. Serão os males físicos ou os males morais? Então, olha, dentre os nossos males, os probleminhas nossos, né? Quais são os males, qual é a natureza dos males que os espíritos mais se afligem, né? Mais se preocupam? São os físicos ou são os problemas morais, né? Quando a gente faz um desvio moral ou um problema físico, como, por exemplo, doenças diversas, dinheiro e por aí vai, né? Qualquer coisa ligada à matéria, né?
Ou problemas morais. Olha, errou, fez uma coisa maldosa, brincou com o outro que não podia ter brincado, debochou, foi orgulhoso em cima dos coleguinhas, né? Então são problemas morais. E os problemas físicos? Qual os que preocupa mais os espíritos? Resposta: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Todos os outros males saem do egoísmo e da dureza dos corações. Bom, riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então, é mais ou menos o que a gente falou, né? Então, eles rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Bom, aí tem mais uma explicação. Vamos lá. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Ou seja, os sofrimentos físicos, os espíritos ditosos, os mais elevados, né? Eles olham assim e dizem assim, não, está com dor. Ah, não, isso daqui a pouco passa. Tá sem dinheiro? Ah, não, isso daqui a pouco melhora. Ou seja, os problemas físicos é o de menos. O pior é o caráter, a moral, né? Esse daí é o que mais preocupa os espíritos elevados. Continua. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças, vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos. Os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Vejam só, os outros são os espíritozinhos que não são os espíritos puros, né? Que não são os espíritos elevados. Então ele chama aqui os outros, nos impelem ao desespero, ou seja, nos ajudam com aquele pensamento ruim, de tristeza, né? Por isso é que a gente tem que estar com a positividade ligadinha o tempo inteiro, né? O exercício da positividade tem que ser constante, né? Nós temos vídeo aqui no canal, falamos sobre isso aí. Exercitem a positividade, para não cair na depressão, para não cair nos pensamentozinhos tristes que às vezes os espíritos vêm sugerindo, né? Colocando na nossa cabeça. Bloqueie logo, faz-se logo um bloqueio. E é isso que eles comentam aqui. Então, olha, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Ou seja, quando nós nos desesperamos, ficamos comprometidos. Deus olha lá de cima assim, ele está chorando, ele está reclamando. É uma brincadeira, né? Deus não fica olhando você o tempo inteiro, tá? Mas a espiritualidade tudo vê, Deus também tudo vê, né? E, de uma certa forma, sim, se você fica chorando o tempo inteiro, se você se lamenta, se você reclama, você tem que passar de novo pelaquilo. É igual aquele exemplo que eu dou do garotinho andando de bicicleta. O pai empurra,
ele vai, anda um pouquinho, cai. Aí começa a chorar, não, não quero mais. Ah, não, vamos para casa, machuquei e tudo. O pai leva para casa. Mas no dia seguinte vai ter que vir de novo para passinho. Vamos lá de novo, com todo carinho. Vamos tentar andar de novo. E aí ele vai, cai de novo, volta para casa. E aí depois vai de novo, até ele aprender. Aprendeu? Aprendeu a bicicleta. Ah, agora vamos aprender a nadar. E por aí vai. Tá? E aí a gente vai fazendo os aprendizados da vida. Mas sem reclamação, sem choro, mostrando que conseguiu e que enfrenta todos os desafios. Isso faz parte do aprendizado. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida, e quase sempre vos protegem, como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Então, eles estão sempre nos ajudando. Muito bom. Questão A, dentro da 488. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Resposta: muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Muito bem, então, excelente resposta aqui, né? E os espíritos, então, né, já desencarnados, que foram nossos parentes, que já estão no mundo celestial, né, mantêm uma afinidade conosco, né? Inclusive espíritos de outras encarnações. Talvez que não tenham vindo nessa encarnação junto contigo, mas que são muito ligados e que estão na espiritualidade, te aguardando retornar. Podem não ter vindo para essa família atual, podem não ser do momento atual seu, mas estão lá na espiritualidade e te ajudam, estão sempre ajudando, sempre colaborando, pensando em você. Jamais, já falamos isso anteriormente, mas vale sempre repetir quando a gente fala de parentes, né? Jamais faça pensamentos tristes, chorando por um parente já desencarnado, tá? Da mesma maneira que eles sentem os pensamentos bons de carinho, de amor, de gratidão que nós emitimos, né? Pensamentos de choro, de tristeza, de lamentação, às vezes por estar longe, são muito ruins, porque transmitem toda essa vibração negativa para o espírito, que está lá em cima, fazendo a sua jornada, seguindo o seu caminho de estudo, evolução, né? Pensando em nós algumas vezes, preocupados, aí de repente ele sente uma vibração de choro negativa. É muito sofrido para o espírito. Então não faça. Faça sempre pensamentos positivos de amor, de caridade, de gratidão a Deus por ter podido conviver com esse espírito que você gosta tanto. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Pessoal, positividade ligada o tempo todo. Esse é o grande segredo, tá? Alegria, felicidade. E assim nós vamos em frente. Na próxima aula, não percam, vamos falar de anjos de guarda ou anjos da guarda, espíritos protetores. Olha que bonito. Familiares ou simpáticos. Vamos voltar a esse assunto aí de familiares ou simpáticos também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.